Aí eu não sei. Diga a eles que copiem o link e colhem no navegador. Mano, eu acho que ele entrou na aula errada, porque quando eu fui entrar em outra sala, o Heraldo estava sozinho nela. Depois eu saí e entrei no da de português. Acho que ele tá pensando que tem que entrar pelo Classroom. Bem, se vocês estiverem com o livro, quiserem acompanhar, obviamente eu não vou seguir estritamente o livro, vocês já devem ter percebido. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tem chamada já? Não. Vocês já devem ter percebido que eu não sigo estritamente aquilo que está no livro. O livro é só um guia, mas vejam, a partir da página 23. Então, dessas 3 semanas seguintes, a gente vai ficar no capítulo 3, durante 3 semanas. Caso raríssimo. Por que vou demorar tanto tempo nesse capítulo? Nesse capítulo 3. Apesar de haver poucas páginas, ele só são 10 páginas, 11 na verdade, porque ele vai da página 23 até a 33. Aí vocês que estudaram matemática dizem, se vai da 23 a 33, são 10 páginas, né? Não, são 11. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, dá 11 páginas. A matemática, ela sempre exclui um. Ela parte do número seguinte. Então, você, quando conta 23, você começa 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33. Ela sempre exclui um, na verdade. Então, a gente tem 11 páginas. Obviamente que dessas 11 páginas, aquelas observações que eu já fiz para vocês sobre aquelas imagens, questionários que haja ali sobre as imagens, não me interessam muito. E somente aquelas observações que estiverem dentro dos quadrinhos lilazes ou azuis. Essas informações me interessam e muito provavelmente haverá coisa tirada dali para a prova. Então, vocês já comecem para esse capítulo 3 e para o capítulo 4. Vejam, como o capítulo 3 vai estar dividido em 3 semanas, a gente vai, nessa semana, portanto, a aula de hoje, a gente vai dedicar somente sobre a epopeia, né, o gênero épico. A gente vai dedicar a aula de hoje ao gênero épico, a da próxima semana ao gênero lírico, e a da outra semana, a terceira semana, a gente vai fazer algumas considerações sobre a estrutura da poesia. Algumas coisas sobre métrica, rima, verso, estrofe, essas coisas todas que fazem parte do universo de poesia. Quando a gente pensa em epopeia, em gênero literário, a gente está pensando, obviamente, e o tema dessas 3 semanas será especificamente o gênero épico e o gênero lírico, né? Depois a gente vai ver daqui a 4 semanas, portanto, daqui a um mês. Deixa eu só verificar se essa informação que eu estou dizendo está correta. Ver aqui a minha divisão de aulas, para não acontecer de eu estar dando a vocês uma informação errada. Então, vejam bem, hoje começa o segundo bimestre, dia 23/11, a gente vai ter literatura e gênero, primeira parte, o épico e o lírico. Na semana seguinte, dia 30 de novembro, a gente vai continuar com isso, e na semana do dia 7 de dezembro, a gente vai estar com ela de novo. No dia 14 e 21 de dezembro, a gente vai ter o capítulo 4, que é literatura e gênero, segunda parte, e a gente vai estudar o gênero dramático. No dia 21 de dezembro, vai ter a nossa prova mensal. E aí a gente volta no dia 28 de dezembro e depois só no dia 4 de janeiro. Esses são os esquemas de nossas aulas. E no dia 18 de janeiro vai ter a N2 desse bimestre. Aristóteles, quando estava fazendo os comentários sobre
sobre a literatura, considerava que a literatura, o gênero literário, né, o discurso literário, tem uma característica. Essa característica, meus caros, é extremamente importante. Guarde-a para a vida toda de vocês. Isso que eu vou dizer aqui servirá para todos os momentos da vida de vocês em que vocês devam estudar literatura como uma disciplina, mas também será extremamente útil para quando vocês estejam lendo literatura. Vejam, qual é a característica do estilo literário? Guardem isso. Isso aqui não está no material, viu? Então, tomem nota disso, por favor, porque eu vou colocar isso vou cobrar isso. Qual é a característica do estilo literário? O estilo literário trata das coisas que são possíveis. Trata do mundo da imaginação. Então, o discurso literário, eu vou até tomar nota disso aqui, para que eu não me esqueça que eu tenho que cobrar isso daqui. Pode repetir, professor, o que é isso? Vou repetir. Então, o discurso literário, como gênero, trata das coisas que são possíveis. Veja, quando a gente vai falar das coisas que existem no mundo, dos acontecimentos, dos eventos, você tem algumas formas. Se a gente pensar como Aristóteles, você tem 4 formas de encarar o mundo, de encarar os eventos, de encarar a realidade. Aristóteles divide essas 4 formas em 4 tipos de discurso. Em 4 tipos de discurso. Você tem o discurso poético, o discurso retórico, o discurso dialético e o discurso lógico. Então, são 4 níveis de apreensão do mundo, que são, na visão de Aristóteles, seriam como se fosse uma escadinha da apreensão da verdade. O primeiro nível, Aristóteles define como sendo o nível poético. É o nível em que você encara a realidade a partir de uma possibilidade. Então, por exemplo, quando vocês olham um texto literário, quando vocês vão ler um texto de literatura, a primeira coisa que vocês têm que pensar é a seguinte: não é verdade. Aquelas coisas que eu estou lendo são frutos da imaginação. São frutos da criação imaginativa de um autor. Tanto melhor será o texto, quanto melhor seja a capacidade imaginativa do autor. Então, quando vocês pegam... Deixa eu só pegar aqui alguns exemplos. Let's bring this to Hobby, Daddy. Get all the goats out of here. Come on, let's go. Let's go there. Hey. Oh, I'm sorry. It's our new cat. Scroll. Now, Daddy, look at the goats. Stuff. I don't know that happened. Well, there's goats in the thing. The goats on. How did you get the goats slaughter off my phone? You destroyed the goats. The goats of the game. That's how they understand. That's right. What are you buying? Wow. Wait.
Quando eu organizei a aula, eu não tinha pensado em falar sobre isso, mas é uma coisa extremamente importante e eu não posso seguir adiante com a aula sem falar nisso. Então, eu peguei aqui alguns exemplos. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar nesse livro aqui, o Drácula. Essa, vamos dizer, é a primeira grande história sobre Drácula organizada. O autor, Bram Stoker, escreve a sua história e existiam histórias anteriores a esse livro sobre Drácula? Claro que existiam. Mas depois dele, quase todo o imaginário popular sobre o vampiro Drácula e os filmes e as coisas que tratam são tiradas daqui. Vejam, vamos aplicar a primeira coisa sobre isso que eu estava dizendo, né? Esses dois aspectos que a gente precisa considerar na literatura. Primeira, ela trata não das coisas que existem como elas existem, porque isso não é tarefa da literatura, isso é tarefa da ciência. Tratar do mundo exatamente como ele é tarefa da ciência. É tarefa da física, por exemplo. Quando vocês estudam física, aqueles cálculos todos de física, tudo aquilo serve, aquele discurso físico serve para que vocês entendam o mundo exatamente como ele é. E que vocês consigam, a partir de entender o mecanismo do mundo, fazer algumas previsões. Um exemplo simples, se você pega uma moto a uma determinada velocidade e você tem dois prédios, um, sei lá, com 8 andares e outro com 6 andares, considerando cada andar por volta de 3 metros, você e o motoqueiro está com uma moto numa velocidade X e ele quer sair do prédio mais alto e conseguir chegar ao prédio mais baixo sem cair no vazio entre os dois prédios. Você consegue, através dos cálculos no papel, saber se a velocidade que ele imprimiu, aí entendendo um pouquinho de vetor, todas aquelas coisas que vocês já estudaram em física e em matemática, você conseguirá prever, inclusive considerando força da gravidade, todas essas coisas, você conseguirá prever se o trajeto desse motoqueiro, pulando de um prédio para o outro, com uma moto, se ela vai ser, se essa aventura vai ser bem sucedida. Isso é o mundo real. Isso é o mundo real. Quando a gente vai para isso daqui, falando do Conde Drácula, por exemplo, essa historinha aqui, a gente não tem nenhuma prova de que tenha. A gente sabe que existiu um conde na Transilvânia, por aquela região, chamado Drácula, que era terrivelmente cruel, e que, segundo alguns, é a origem das lendas sobre o vampiro. Então, quando a gente lê essas histórias aqui, a gente não pode simplesmente, e vocês já foram meus alunos lá no suporte, então vocês já devem estar pouco mais ou menos familiarizados com isso. É aquela famosa... E agora que eu me esqueci o nome, é o princípio da descrença, não, é você desligar o seu senso de realidade. Dizer, é possível que isso exista. Ah, mas eu nunca experimentei isso, mas eu nunca vi isso, eu nunca toquei numa coisa dessa. Eu também nunca vi um ornitorrinco. E, no entanto, eu acredito que eles existam. Embora eu nunca os tenha visto.
Aí vocês podem argumentar, mas existem filmagens, existem fotos sobre eles. Mas também fazem filmagens de monstros horrendos e você jura que eles são verdadeiros. O Parque dos Dinossauros do Steven Spielberg, por exemplo. Então, eu não estou dizendo, aqui, escutem, eu não estou dizendo que não existam os ornitorrincos. Eu estou dizendo que, se a gente for usar o princípio de que eu nunca vi, então não existe, da mesma forma com os ornitorrincos e qualquer outra espécie de bicho que a gente nunca teve um contato real. Aí tem esse outro livrinho aqui, que é da Guerra dos Tronos, né? O mundo que foi criado por George Martin para isso daqui, a gente simplesmente desliga esse sentido de realidade demais. Vamos imaginar, vamos fazer de conta. Essa é a grande sacada quando a gente está lendo. Vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta que existem os vampiros. E aí, quando você lê essas coisas que estão aqui, você pode até ir para níveis superiores de leitura, como, por exemplo, imaginar que o vampiro não é simplesmente aquele que suga o sangue da sua vítima. Mas o vampiro também pode ser um sistema político que suga a vida das pessoas. Só fazendo uma comparação. Obviamente, existem outros níveis. Uma obra literária, ela é feita de diversas camadas. Você tem a camada, essa primeira, que é aquela com a qual a gente se depara. Esse livro, especificamente, está falando de vampiros. E aí você vai se deparar com essa primeira camada. E depois, se você quiser, você vai entrando nas outras camadas da leitura e fazendo relações com a vida, mas sempre tendo em consideração que isso daqui é uma obra de ficção. O que é ficção? É invenção, é imaginação. Da mesma forma, quando eu vou ler esse livro do Martin, A Guerra dos Tronos, eu tenho que levar em consideração o seguinte, que isso daqui, eu faço de conta, na hora que eu estou lendo isso aqui, de que essas coisas realmente existiram. Que existiram essas casas, essas famílias, que disputavam entre si o domínio dos 7 reinos, e que existiam dragões, e que existiam criaturas de outras espécies, assim quando você vai ler, por exemplo, não por acaso, a abertura desse capítulo, na página 23, abre com o Frodo segurando o anel. Porque do livro do meu nome dele, do Tolkien, A Sociedade do Anel, né? Como é o nome do livro? O Senhor dos Anéis. Aí tem uma trilogia, né? E aí você tem o Retorno do Rei, As Duas Torres e A Sociedade do Anel. Então, quando a gente vai ler isso, a gente desliga essa crença que a gente tem e liga o modo, vamos fazer de conta que essas coisas é realidade. Aqui, esse outro livrinho é bem antigo, isso aqui é a Divina Comédia de Dante. Dante imagina um passeio pelos 3 reinos do além, o inferno, o purgatório e o paraíso. E ele vai fazer o passeio, visitar todos os espaços do inferno, visitar todos os círculos do purgatório e visitar todas as moradas do céu. Quando a gente lê uma coisa dessa, muito embora muitas das coisas que a gente, do imaginário que a gente tem sobre céu, inferno e purgatório, tudo vem daqui, desse livrinho de Dante, escrito no século XIII. A gente faz de conta que essas coisas são verdade. Assim mesmo, quando a gente lê o Código da Vinci, as Crônicas de Nárnia, a gente leu essas coisas. Os Lusíadas, por exemplo, eu falo bastante dos Lusíadas aqui, né, de Camões. Aqui trata de um evento que existiu, que foi a viagem de Vasco da Gama para chegar nas Índias, saindo de Portugal, cruzando a África do Sul para chegar às Índias para comprar as mercadorias. Só que quando você vai lendo essas coisas, alguns eventos fantásticos aparecem. As brigas dos deuses, Vênus, Júpiter, a briga dos titãs, de alguns monstros, como, por exemplo, no Canto Quinto, que fala do gigante Adamastor. Esses eventos, e aí você diz, mas isso é impossível. É literatura, meus caros. A literatura não trata do impossível. A literatura trata de fazer de conta que aquelas coisas são verdadeiras. Porque se a gente for ler os livros de literatura,
pensando com a cabeça de ciência, de cientista, de gente pragmática demais, não tem para que ler literatura, é uma perda de tempo. Porque a literatura é aquele momento em que você se desapega desse mundo, dessa realidade em que você vive, e você pode ser transportado para outras realidades. Você pode ser transportado para um mundo aqui dentro desse mundo, ou para um mundo muito além deste mundo. Eu já disse em outros momentos para vocês que algumas invenções da humanidade surgiram a partir desse fazer de conta que é verdade, como, por exemplo, o 20 Mil Léguas Submarinos, de Júlio Verne, que ele falava, naquela época dele, de um navio que andava por debaixo d'água. E a partir disso, as pessoas começam a pensar, será que é possível que exista uma coisa assim? E começaram a testar até que saiu o submarino. Ou vocês acham que, por exemplo, as ideias de Leonardo da Vinci sobre a possibilidade de o ser humano voar, até que desemboca com os aviões, por exemplo, e os foguetes e ônibus espaciais, todas essas coisas, começaram com o quê? Começaram com a história de Ícaro e o labirinto do Minotauro. Ícaro, aquele que construiu, o pai Dédalo construiu umas asas de cera, porque ele tinha o rei, acho que era Minos, de Creta, tinha mandado que, numa ilha, tinha o Minotauro, esse Minotauro sempre aterrorizava as ilhas ali em torno, e o rei de Creta, cansado da opressão do Minotauro, mandou que Dédalo fosse à ilha onde estava o Minotauro e ali construísse um labirinto, de maneira que o Minotauro se perdesse dentro do labirinto e não conseguisse mais sair. Dédalo faz isso, só que o rei Minos, para que Dédalo não revelasse o segredo do labirinto para ninguém, manda que a frota, que os navios fossem embora e Dédalo fosse deixado lá sozinho na ilha. Então Dédalo tem a ideia, ali tinha muitas asas, tinha umas abelhas, ele pegou cera de abelha e construiu 2 pares de asas, um par para ele, outro par para o filho, e com essas asas eles voaram. Essa ideia do ser humano voar, que a literatura torna possível, numa época em que isso era absolutamente impossível, em que talvez o autor fosse chamado de louco, por ter pensado uma coisa desse gênero, um dia, os seres humanos olham, e olha que eu estou falando de coisa que está numa distância temporal muito grande. A gente está falando de lá, sei lá, de 300 antes de Cristo, e esses mitos são ainda muito mais antigos, e a invenção do avião foi agora, no início do século passado, né, do século XX. Quer dizer, você tem um intervalo, digamos aí, de algo perto de 3.000, 3.500 anos, para que aquele sonho que a literatura vislumbrou se tornasse realidade. Então, eu não digo que a literatura trate de coisas impossíveis. O que eu tinha dito foi, a literatura trata daquilo que é possível. Mas existe agora? Não. Pode ser que venha a existir algum dia? Também não tenho ideia. Mas também não é esse o papel da literatura. O papel da literatura é alimentar a nossa imaginação de maneira que a gente consiga ver o mundo com umas lentes mais bonitas. Porque se a gente for olhar o mundo do jeito que ele é, você liga a televisão no canal 5, naqueles programas policiais. Se você for olhar o mundo, agora teve a notícia, ontem descobriram quem foi os assassinos do menino Raniel. A mãe envolvida. A mãe foi responsável por aquele crime horrível. Aí você olhar o mundo pela ótica da ciência, simplesmente, pela ótica do jornalismo, a gente vai criar um mundo de desesperados, um mundo de desiludidos, um mundo de desesperançados. Porque a vida que se nos apresenta, o mundo como se nos apresenta, é extremamente duro, é cruel. É como a Madasta Má dos contos de fada, que fica procurando só uma oportunidade para derrubar-nos e matar-nos. Se a gente for olhar o mundo a partir da ótica da ciência, a partir da ótica dessa verdade objetiva, a gente vai ser pessoas secas, amargas, doentes. A literatura vem como essa tábua de salvação. A literatura aparece para a gente como dando-nos um óculos. Eu não sei se algum de vocês aí utilizam óculos, mas
Eu sou míope, eu não enxergo as coisas muito bem de longe. Para eu enxergar de longe, eu preciso dos meus óculos. Então, quando eu boto as minhas lentes, eu olho o mundo e vejo com maior nitidez. A mesma coisa, a literatura deve servir para a gente olhar o mundo e ver as coisas com mais otimismo. Então, anotaram isso? O discurso literário trata daquilo que é possível, não daquilo que é agora, daquilo que existe, que está efetivamente realizado. A literatura trata do que é possível. E também trata do mundo da imaginação. Dou-lhes um outro exemplo. Há muitos anos, pela década de 50, 40, 50, quando estava as corridas espaciais, já existia gente pensando em morar em Marte. Então já existiam as histórias em que os humanos iam e moravam em Marte e conviviam com os marcianos. Agora, vejam, década de 50 para hoje. A gente tem quase 100 anos, porque está em 2020. 1950, 2020, daqui a 30 anos faz 50 anos, mais ou menos. Ou 100 anos, mais ou menos. E aí, repare, nesse espaço todo de tempo, uma coisa que para a literatura já era algo possível, aí você tem um mega bilionário, chamado Elon Musk, que está querendo levar seres humanos para viver em Marte. Ele vai conseguir? Não sei, a nossa geração vai ver isso, não tenho a mínima ideia, mas também não me interessa. O que me interessa é que a literatura estava lá, vendo possibilidades, olhando para o mundo, além do mundo que a ciência consegue enxergar. Essa é a função da literatura. Quando a literatura fica presa num mundinho de interpretações políticas, de joguinho de, vamos usar a linguagem neutra, a obra das minorias. Quando a literatura passa a ser isso, ela é nada mais, nada menos do que um panfletinho de segunda categoria, não nem de segunda, de péssima categoria, e que não fala mais das coisas que tem que falar, que é do mundo que está aqui, do mundo da imaginação. Gislane, você estava querendo falar, o que era? Pode repetir qual é o papel da literatura mesmo, Bruno? O que foi que você entendeu? Diga aí. Olha, lá no chat, alguém já escreveu exatamente o que eu disse. Então, dê uma olhada lá no chat. Não, ela falou do discurso literário. Eu estou querendo falar do papel da literatura. Mas acho que acho que eu já entendi. Qual é o papel da literatura? O que é que você entende por isso? Não, que é da imaginação. Isso. O papel da literatura é formar, é educar a nossa imaginação, para que a gente saia dessa armadura, dessa gaiola, melhor. O papel da literatura é abrir a porta da gaiola da realidade, e que a gente possa olhar o mundo com olhos mais otimistas, com olhos mais agradáveis, com olhos mais benevolentes. Esse é o papel da literatura, da boa literatura, porque existe muita literatura lixo por aí, que não vale a tinta que gastou para imprimir aquele livro e que não vale a árvore que se sacrificou para que aquele livro exista. Existe muita obra de literatura, entre muitas aspas, essa literatura, que não valeram a pena o sacrifício das árvores para que aquele livro fosse impresso. Pronto, aí eu acabei essa parte introdutória, essa explicação que eu fiz, vocês não vão encontrá-la assim no livro que a gente está dizendo, nesse livro que a gente está usando. Mas então vamos aqui, olha. Eu falei de Aristóteles já algumas vezes, vou retomá-lo, isso aqui está na página 24 do livro. Aristóteles diz aqui, olha, na Antiguidade Clássica, Aristóteles foi o primeiro a tentar organizar a produção literária em gêneros, baseando-se em dois critérios fundamentais: forma e conteúdo. A forma, com relação à forma, considera dramático o texto no qual há somente a atuação de personagens, sem a presença de um narrador. Então, dramático é a obra como
Como, nem sei como, porque se você pegar uma história em quadrinho, você tem, mas você não tem um narrador. As coisas vão acontecendo, por exemplo, as obras em primeira pessoa, tipo Dom Casmurro, é uma obra em primeira pessoa. As obras de teatro, por exemplo, são em primeira pessoa. São personagens que estão atuando ali. E você tinha também, quanto à forma, você, além de ter o dramático, você tem o épico. O épico é o texto no qual o poeta narrador fala por meio de uma personagem, como, por exemplo, os poemas de Homero. Eu procurei aqui os poemas de Homero. Afinal, achei, está ali. Mas eu não vou pegá-los agora, não. Porque senão é mais tempo. Por exemplo, aqui nos Lusíadas, Camões, isso é um épico, Camões começa falando, é ele, é a voz dele, e depois ele coloca na boca de Vasco da Gama aquelas coisas que ele quer dizer. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar, engenho e arte. Então, aqui, o gênero épico é o gênero que você tem um narrador, você tem uma personagem que simboliza toda uma nação, por isso o livro chama-se Os Lusíadas. Os Lusíadas representa todo o povo português, toda a história do povo português. Então, toda a história de Portugal, até Camões, está contada aqui. Seja história lendária, que história mesmo como a gente a entende. Aristóteles não trata da produção lírica, porque a produção lírica, depois a gente vai ver, vai ter um momento para falar sobre ela, é uma caixinha, é como tirar um retrato. Mas depois eu falo sobre o gênero lírico. Uma das coisas importantíssimas que Aristóteles encontra é uma tal de uma palavra muito interessante, essa está no livro, mimese. O que é mimese? Vejam, muitos autores, quando vão traduzir mimese, inclusive aqui no texto, fala de imitação. Só que é muito mais do que simplesmente imitação. Isso é importante. Tomem nota disso, por favor. É verossimilhança. O que é verossimilhança? É você fazer a coisa parecer ser verdade. Isso é a mimese. Ela não é somente imitar. Ela é fazer com que a coisa que está sendo ali representada pareça, para quem está lendo ou para quem está ouvindo a obra, pareça que aquilo é verdade. Sabe, quando você está lendo um livro que você começa a pegar um ódio mortal por uma personagem, quando você começa a se encantar por uma outra personagem, quando você chora no final da obra, é porque o efeito mimético foi atingido. É porque o efeito da imitação, para utilizar a palavra que eles usam, o efeito da verossimilhança foi atingido. Internamente, você suspendeu a descrença, era essa palavra que eu estava querendo, você suspendeu a descrença, você ligou o faz de conta, vamos fazer de conta que isso é verdade, e você emocionou-se com uma coisa que efetivamente não existia. Isso é o efeito que a literatura vai trazer. Então, no Renascimento, vai aparecer uma grande valorização da poesia lírica, a gente vai tratar da poesia lírica depois, especialmente na produção do próprio Camões. Camões fez muita poesia lírica, Petrarca, um italiano, que é a quem atribuem a criação do soneto. Soneto é aquela estrutura de 14 versos em 4 estrofes, uma estrofe com 4 versos, outra estrofe com 4 versos, e outra com 3, e outra com 3. São 14 versos ao todo.
Boa tarde, professor. Pois não, diga, Douglas. Não. O que é o gênero épico? O gênero épico são as narrativas. Então, Oi, professor, posso fazer um comentário? diga aí. Quando a gente, tipo, sei lá, poderia ser criança, que a gente vê aqueles filmes, sei lá, meio que fictício, que tem poderes e tal, e a gente sonhava em ter esses poderes, essas coisas, a gente tava sendo esse tipo de coisa que você tá falando? Esse é o tipo de leitor ideal. É o leitor que desligou a descrença, porque aquele leitor, entre aspas, maduro, vai ler a coisa e olhar e dizer, acho que bobajada acreditar que isso é possível. Isso é coisa de criança. Será? A gente desliga a descrença. Como eu disse para vocês, um texto, uma obra literária de valor tem várias camadas. Tem várias camadas. Se você ficar só na primeira camada, que é essa camada do desligar a descrença, né? Suspender a descrença e ligar o faz de conta, isso já vai dar para você alguma alegria. Mas é preciso que você olhe para a obra de literatura e olhe mais além, porque, olha, isso é uma coisa certíssima. Nada existe no mundo da política, no mundo dos acontecimentos que não tenham antes passado pela literatura. Nada existe. Então, quando você olha as obras antigas, como As Aves, de Aristófanes, uma crítica duríssima às ditaduras, e você olha como é que o nosso mundo vive ainda isso, você tem paralelos entre aquilo e o mundo que está aí. Sem se perder nessas interpretações doentias que esse pessoal de esquerda costuma dar do que seja uma ditadura, porque eles olham para a Venezuela e dizem que aquilo não é uma ditadura, é uma democracia completa, porque tem eleição, porque o Maduro sempre ganha. E que não existe gente ali sendo assassinada. Isso é intriga, isso é mentira da grande mídia, sabe? Tirando esse pessoal que é doente, que não consegue ver a realidade, porque eles têm uns óculos que impedem que eles vejam a realidade, que é o óculos da ideologia. Tirando essa situação, o resto, a literatura, quando bem lida, nos ajuda a quebrar esses óculos que nos cegam, na verdade, e não nos deixam enxergar o mundo como ele é. A literatura, embora não tendo a obrigação de falar do mundo como ele é, ela termina tirando as capas que cobrem o mundo como ele é. E a gente olha o mundo e vê como ele verdadeiramente deveria ser. Deixa eu ver aqui. No gênero épico, como eu disse, é um gênero narrativo. A gente falou do gênero narrativo, né? O gênero narrativo tem algumas características, que é que você tem a personagem, você tem um tempo, você tem um lugar, você tem uma história, um evento para contar. Então, você precisa dessas 4 coisas, pelo menos. Narrador, personagem, lugar, tempo e lugar, que é uma coisa só, né? Tempo e lugar, e você tem a história para contar. Havendo essas 4 coisas, obviamente, aí você diz, então Dom Casmurro é uma epopeia? A Culpa é das Estrelas é uma epopeia? Não. Não, porque falta alguma coisa. O que falta nisso? No gênero épico, você tem o herói. O herói representa, encarna todas as virtudes que sejam possíveis. Você tem a história de um povo. Vou pegar aqui um exemplo. Você tem a Ilíada. A Ilíada conta a história, o fim da história da Guerra de Troia. O nome Ilion, em grego, significa isso que a gente chama de Troia. Ilion. Por isso, a história,
O livro chama-se Ilíada, é a história de Troia. A Guerra de Troia durou 10 anos. O livro, a Ilíada, trata de um evento de alguns dias, acho que uma semana, da Guerra de Troia. Não sei precisar você quanto tempo, mas ele trata dos últimos dias do evento da Guerra de Troia, ou dos últimos meses. E ali você tem uma história, que é a Guerra de Troia, você tem as personagens, você tem aquelas personagens que são dignas de imitação, como é o caso de Ulisses, né, Odisseu. Você tem as personagens que são más, como Agamemnon, as personagens que motivaram aquela história a acontecer, que foi o sequestro de Helena, que foi sequestrada, a rainha, e Agamemnon quer ir resgatar, porque era a esposa dele, e ela foi raptada por Heitor, que era filho do rei de Troia. E aí vai acontecer a guerra, e os gregos saem vitoriosos. Só que quando você para pensar um pouquinho, do que trata o herói? O herói trata do povo grego, do espírito do povo grego. Então, a história, para ser uma epopeia, o herói tem que representar uma nação. Na maioria das vezes. Alguns autores colocam a Divina Comédia, de que eu falei, como sendo uma epopeia. Só que se você perguntar qual é o povo que está sendo representado ali por Dante, por exemplo, não é certamente o povo italiano. Dante era italiano. Então, a quem é? Para ela ser uma epopeia, ela precisa que a personagem principal represente alguma coisa. Então, alguns, eu concordo com eles, ali representa a humanidade. A personagem principal, o herói da trama, que é Dante, representa a humanidade na sua busca perene pelas coisas que estão além desse mundo. Não é mais a história de um povo, é a história de uma nação, da humanidade mesma. Aqui, os Lusíadas, a personagem principal, Vasco da Gama, representa o espírito dos portugueses, a nação portuguesa. Tudo o que Vasco da Gama faz, na verdade, não interessa se Vasco da Gama fez mesmo aquilo que aqui está dizendo. Porque aqui Vasco da Gama é simplesmente a representação do que é o espírito português. Simplesmente isso. Então, quando você pega, por exemplo, A Culpa é das Estrelas, nenhuma daquelas personagens representa ninguém. Ela pode representar um grupo de pessoas. Então, você pode pegar, por exemplo, as pessoas que sofrem com câncer, que é basicamente do que trata Na Culpa das Estrelas, e dali você gerar uma empatia com aquelas pessoas sem que você jamais tenha convivido com alguém que tenha tido câncer e que tenha sofrido por causa dessa doença. Então, a literatura, mesmo lendo um livro como A Culpa é das Estrelas, que é um livro muito bom, você tem a sua realidade transformada. Você passa a ser, em tese, deveria passar a ser uma pessoa melhor. Agora, você, para isso, precisa desligar a descrença e fazer de conta que aquelas coisas que estão ali contadas são verdadeiras. Então, vocês deem uma olhada, por favor, na página 25. Na página 25. Estão essas coisas que estou falando já aqui. Na próxima aula, a gente vai tratar de duas coisas. Porque como eu precisei fazer essa introdução um tanto longa, eu terminei não tendo tempo de falar de algumas coisas que eu precisava. A gente vai falar um pouquinho sobre a jornada do herói, e vamos tratar da poesia lírica. Aí a gente termina a aula com a poesia lírica. E na semana seguinte, a gente vai falar sobre os aspectos estruturais da poesia. Certo? Vai fazer a chamada agora?